O que Jesus fez os 3 dias entre sua morte e a ressurreição, para onde Jesus foi os 3 dias entre sua morte e a ressurreição, está terminado. Os 4 evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João relataram que Jesus foi crucificado por cerca de 6 horas. Antes, ele passou. No momento final, ele disse as palavras imortais que terminaram conforme registrado no livro de João 19, versículo 30. Ele então inclinou a cabeça e entregou seu espírito. Seu corpo permaneceu na cruz apenas por um curto período de tempo, antes de ser retirado e embrulhado para sepultamento por José de Arimateia, com a ajuda de Nicodemos, um de seus seguidores. 3 dias depois, seu corpo e espírito foram reunidos e ele ressuscitou dos mortos. Após sua ressurreição, ele se mostrou aos seus discípulos, começando com Maria Madalena. Depois disso, ele ascendeu ao céu estrangeiro. Porém, muitos se perguntaram o que aconteceu nos 3 dias entre sua morte e sua ressurreição. Para onde foi Jesus? O que ele fez? Você já imaginou isso? Ou já se fez essa pergunta mera bulabulante? Este episódio tentará responder estas questões. A Bíblia, particularmente entre os evangelhos sinópticos, não oferece um relato abrangente das atividades de Jesus durante aqueles 3 dias, também conhecidos como angustiantes do inferno ou a descida ao inferno. Os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João concentram-se principalmente nos eventos que levaram à crucificação de Jesus e sua ressurreição. O período entre sua morte e a ressurreição estão mais enraizados em interpretações e tradições teológicas, em vez de narrativas bíblicas explícitas. Ainda assim, podemos dar sentido a este período muito importante. Uma das revelações mais claras do paradeiro de Jesus nos 3 dias de morte pode ser obtida de sua conversa na cruz, de acordo com a Bíblia. Crucificado ao lado de 2 ladrões, um deles pediu a Jesus que se lembrasse dele quando Jesus vai para o seu reino. Lucas 23, versículo 42. A isso, Jesus responde com verdade: eu te digo, hoje você estará comigo no paraíso. Isso implica que depois de sua morte, Jesus foi para o paraíso, ou céu. Isso faz sentido porque em sua saída, Jesus declarou o compromisso do seu espírito nas mãos de Deus, que, como sabemos, não poderia estar em outro lugar, senão um lugar de bem-aventurança e amor eterno que é o céu. Mas lá, como outro relato interessante sobre o paradeiro de Jesus em 1 Pedro 3, versículos 18 a 20, diz que Cristo também sofreu pelos pecados, o justo pelos injustos, para levá-lo a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado no espírito depois de ser glorificado. Ele foi e fez proclamação aos espíritos aprisionados, aqueles que foram desobedientes há muito tempo. Quando Deus esperou pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca estava sendo construída nela, apenas algumas pessoas, 8 ao todo, foram salvas através da água. Esta passagem poderia ser interpretada de 2 maneiras. Primeiro, poderia ser interpretada como significando que Jesus, em algum momento entre sua morte e ressurreição, foi para o inferno ou Hades e fez algum tipo de anúncio aos espíritos que estavam aprisionados lá. A partir desta perspectiva, esses espíritos que Jesus abordados podem ser demoníacos ou humanos, eles também podem ser anjos errantes. É provável que os espíritos mencionados na passagem sejam caídos. Anjos são anjos que foram presos por violarem a lei de Deus junto com Lúcifer, que os enganou e os virou contra seu Deus. A referência ao dilúvio de Noé indica que a violação ocorreu antes da época de Noé, embora a passagem não nos diga exatamente o que Jesus disse aos espíritos prisioneiros. No entanto, parece improvável que teria sido uma mensagem de redenção, uma vez que os anjos não podem ser salvos, de acordo com o versículo 2 de Hebreus 16.
É provável que Jesus tenha proclamado e declarado sua vitória sobre Satanás e seus exércitos. Então, nesta perspectiva, Jesus foi ao inferno para anunciar seu triunfo e declarar sua vitória sobre a morte e Satanás. Outra passagem bíblica que nos fala do paradeiro e das atividades de Jesus em os 3 dias entre sua morte e a ressurreição são Efésios 4, versículos 8 a 10. É por isso que diz que quando ele ascendeu ao alto, ele levou muitos cativos e deu presentes ao seu povo. O que ele ascendeu significa, exceto que ele também desceu às regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é aquele que ascendeu mais alto do que todos os céus, a fim de preencher todo o universo, como Paulo escreveu, referenciando o Salmo 68, versículo 18. Quando Jesus ascendeu ao alto, ele levou muitos cativos. Isso é interpretado como significando que Jesus, depois de garantir sua salvação na cruz, reuniu todos os redimidos que estavam no paraíso e os levou para sua habitação permanente no céu. Essas eram pessoas como Abraão, David, Josué, Daniel, Lázaro, o ladrão na cruz e todos os outros que haviam sido anteriormente justificados pela fé e os conduziram do Hades, que é a morada dos mortos, para seu novo lar espiritual. Outra maneira de interpretar Efésios 4 é que nos 3 dias entre a morte e a ressurreição, Jesus derrotou e enjaulou nossos inimigos espirituais, que é o diabo, a morte e a maldição do pecado. Ele então ascendeu ao alto e retornou ao céu vitoriosamente. Como Deus, esta perspectiva também se baseia em Mateus 12:40, que diz que assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um enorme peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Finalmente, é importante notar que os detalhes do que exatamente aconteceu durante esses 3 dias não são explicitamente delineados na Bíblia e em várias tradições cristãs. Sustentam diferentes perspectivas sobre o assunto, mas temos as próprias palavras de Jesus sobre o assunto. Ele disse hoje: "Você estará comigo no paraíso." Isso nos dá a confiança para dizer que ele foi para o paraíso, depois proclamando sua vitória sobre a morte e completando sua obra de redenção. Obrigado por assistir. Deixe-me saber o que você pensa na seção de comentários. Música, por favor. Apoie-nos inscrevendo-se, curtindo e compartilhando este vídeo. Deus te abençoe.